Fala galera do YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, eu sou Jonatas Verli e hoje nós vamos finalizar a etapa de construção do nosso vestido. E desde já, se você está entrando aqui no canal, ainda não acompanhou os outros vídeos da série que eu já postei aqui no canal, eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist e também vou deixar aí no box de informação, você pode assistir desde o processo de construção da peça na mulagem até o processo de corte e agora a finalização. E se você está entrando e não é inscrito no canal, já se inscreve para você ficar por dentro e receber sempre novidades que eu postar aqui no canal. Então, vamos ao passo a passo desse vídeo que está bem bacana e vocês vão conferir também o resultado final no corpo da minha modelo. Finalizado ó, a parte de cima do nosso corpinho, olha só como que ficou, tá vendo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos unir a parte da saia, ó, dessa forma. Eu vou pegar a parte do tecido da minha saia principal e vou unir dessa forma aqui, lado certo com o lado certo, ó, posicionando bem certinho aqui na região do corte da cintura. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com a parte do forro, ó. Eu vou alinhar bem certinho aqui a parte do forro, ó, da saia. Vou alfinetar tudo bem certinho, vou medir e encaixar bem certinho pra gente passar uma costura, ó, unindo o forro com a saia do forro e o tecido principal, ó, essa parte de cá com o tecido principal, dessa forma aqui. Primeira coisa que eu faço, ó, venho aqui, centralizo a minha peça, ó, marco aqui o meio da saia. Eu passei essas duas costuras, ó, normalmente tecidos mais fininhos assim, eles acabam abrindo um pouquinho mais do que um tecido mais encorpado. Então eu passei essa costura só de embebido, ó, só para dar aquela aconchegada aqui mesmo na cintura, dessa forma. E vou, ó, alfinetar bem certinho de um lado, depois eu vou fazer a mesma coisa, ó, do outro lado, ó, distribuindo bem esse embebido aqui nessa região da cintura, porque eu não quero aquela peça totalmente franzida, eu quero uma peça só com essa parte aqui aconchegadinha, ó, para encaixar. Então eu vou alfinetar tudo isso aqui, ó, na parte de cima, bem certinho, alinhando as costuras, para depois a gente passar uma costura unindo toda essa parte do corpinho aqui com a saia. Agora eu vou levar a máquina de costura, ó, e passar uma costura unindo aqui a parte da saia, ó, com a parte do corpinho da peça. Finalizei, ó, a união do corpinho aqui com a parte de baixo do vestido, ó, tá dessa forma. A mesma coisa eu fiz também aqui na parte interna, ó, da peça, tá vendo? O forrinho. Fiz a união aqui também, ó, da saia do forrinho. O mesmo processo que fizemos aqui na parte externa, ó, eu fiz na parte do forrinho da peça também, ó. O próximo passo agora que eu vou fazer é, eu decidi que nessa parte de trás do meu vestido, ó, eu poderia muito bem ter colocado um zíper invisível lá atrás, antes de ter feito, ó, essa parte de acabamento aqui. Eu poderia ter colocado um zíper invisível, ó, dessa forma, e aplicado ele aqui para fechar toda a minha peça na parte de trás, dessa forma. Porém, eu quero fazer, até para poder mostrar para vocês, um outro tipo de acabamento. Eu vou colocar o zíper só da parte da saia, ó, até essa região aqui mais ou menos, o zíper invisível, e dessa parte aqui do corpinho para cima, eu vou fazer um outro tipo de acabamento. Eu vou colocar as elhas, que é aquelas partezinhas, ó, dessa forma, para poder encapar os botões. Também eu fiz um teste, ó, encapei o botão, para eu poder colocar ele dessa forma, assim, que eu acho que vai ficar bonitinho também, ó, com vários botõezinhos em toda essa parte aqui de trás, ó, dessa forma aqui. E eu vou encapar botões, ó, dessa forma, para eu poder colocar aqui nessa parte de trás, só na parte do corpinho. Então, a próxima etapa que eu vou fazer é marcar aqui a posição certinha, onde eu vou aplicar o meu zíper invisível, ó.
só na parte da saia, marcando bem certinho, e vou fixar ele até mais ou menos uns 20 centímetros para baixo. Depois eu vou dar o acabamento nessa outra parte com as azelhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar vários elastiquinhos, eu poderia fazer com o próprio tecido também, ó. Fiz a marcação, aí eu vou cortar todos para me poder fixar em uma fitinha, ó, dessa forma, para poder aplicar. Então, nessa etapa, ó, nós vamos fazer as nossas azelhas. Eu já marquei aqui um tamanho, ó. Eu poderia também fazer com o próprio tecido, cortar, virar, mas eu vou utilizar esse elastiquinho aqui mesmo, ó, que eu acho que vai ser bem mais prático. E eu vou cortar vários tamanhozinhos, ó. Já marquei, medi certinho o tamanho da margem de costura, tudo certinho. E eu vou cortar vários desse aqui para me ver quantos que vão pegar ali naquela parte. Por ser um corpinho pequeno também, até para vocês verem outro tipo de acabamento, eu acho interessante. Tem umas azelhas que você já compra pronta, ela já vem prontinha, mas eu vou usar esse aqui mesmo. Eu poderia colocar um elastiquinho também vermelho, da cor do meu vestido. Poderia ser dourado, de acordo com o corpinho ali. Mas eu vou usar preto, porque é o que eu tenho aqui. E vai funcionar bem para vocês verem como que é esse processo. Veja só como eu vou fazendo, ó. Eu pego um elastiquinho, dobro, ó, dessa forma. Vou medir e vou colocar aqui dentro, ó, dessa cola, colocando todos iguais, ó, com o mesmo tamanho, para poder ficar certinho na hora que a gente costurar. Colei, ó, todas as minhas fitinhas dessa forma, ó, tá vendo? Agora eu vou reservar isso aqui por enquanto e nós vamos começar a aplicação do zíper. Agora nós vamos para a máquina de costura fazer a nossa aplicação desse zíper invisível, ó, bem aqui na parte da saia, marcando bem certinho aqui, ó, nosso zíper, onde ele vai finalizar, ó, aqui no encontro da saia, marcando bem certinho aqui, ó, onde o nosso zíper vai finalizar. Então eu vou alfinetar bem certinho aqui pra gente levar a máquina de costura para poder dar o acabamento nessa parte aqui e o zíper invisível ficar todo escondidinho aqui pra dentro. Agora eu vou aplicar o meu zíper invisível, ó, aqui na parte da saia. Apliquei o zíper de um lado, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Apliquei o zíper, ó, do ladinho aqui, onde eu queria até a região da saia, ó, dessa forma, tá vendo? Aí eu fechei o zíper aqui e marquei certinho aqui, ó, a linha da cintura do outro ladinho de cá, para bater perfeitamente dos dois lados, ó. Aí agora eu vou vir do outro lado da minha peça, aqui certinho para os dois lados baterem. Aí eu vou alfinetar esse lado aqui e passar uma costurinha de novo com o pezinho calcador. Agora com bastante cuidado eu passo a costura do outro lado do zíper. Finalizei a costura do zíper, olha só como que ficou por enquanto. O zíper ele tem que bater certinho, no canal já tem várias aulas que eu já mostrei como fazer, ó. Esse encontro aqui ele tem que bater perfeitamente, ó, entre essas duas partes aqui, tá vendo, ó? Da cintura, do corpinho, pra ficar bem bonito. Vou cortar aqui também o meu zíper, porque ele tá muito grande, ó. Eu não vou usar esse restante, então eu vou cortar aqui por enquanto. Depois eu vou passar uma costurinha pra ficar fechadinho, ó. Próxima etapa agora, ó, eu vou vir aqui na parte de baixo do meu zíper, dessa parte da saia, ó, e vou prosseguir com o processo de costura, ó, fechando toda a parte do tecido de fora, utilizando um pezinho, ó, que ele pega aqui em cima dessa costura, para eu conseguir projetar e fechar aí o pezinho, e o zíper fica todo bonitinho. Então com bastante cuidado aqui agora eu vou alfinetar toda essa parte de baixo da minha saia, ó, para não dar diferença, ficar tudo no lugar certinho. E eu consegui passar essa costura aqui embaixo, fechando toda a parte da saia.
Zíper costurado, olha só como que ficou. Parte toda fechadinha pra baixo, ó, do zíper. Depois eu vou passar isso aqui a ferro, ó, pra ficar bem lisinho aqui pra baixo. Agora nós vamos aplicar as nossas azelhas, consequentemente também dando o acabamento em toda a parte, ó, interna da nossa peça, porque o forro da peça tá aqui. Então nós vamos dobrar por cima, ó, dessa forma, e ele vai dar o acabamento todo nessa lateral aqui da parte de trás. Então ficou dessa forma, ó, as azelhas que eu já coloquei aqui certinho. Aí eu vou medir aqui para me poder ver se elas vão encaixar nesse comprimento todo, ó. Aqui eu distribuí elas, tá vendo, ó? Dessa forma, ó, todas. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar elas dessa forma aqui, medindo certinho. Eu posso também pegar e tirar a fitinha se eu quiser, mas eu não vou tirar para não correr risco dela de sair fora aqui da posição que tudo tá aqui. Aí se caso ficar um pedacinho do papel da fita, eu vou cortar depois. Então com bastante cuidado, ó, eu vou posicionar aqui, olhando a minha margem de costura, que tá dessa forma. Eu vou me guiar por ela, por essa margem de costura. E eu vou linhavar tudo isso aqui, ó, prendendo dessa forma, ó, pra quando eu costurar ficar assim, ó, só as azelhinhas aparecendo, ó, dessa forma, ó, dobradinho. Agora eu vou passar uma costurinha aqui fixando, ó, essa parte aqui pra já não atrapalhar e eu conferir certinho também aqui o tamanho das azelhas, ó, pra elas ficarem bonitinhas. Pronto, ó, elas já estão fixas, dessa forma, costurada, a parte com as azelhas. Agora eu posso remover, ó, essa sobra, eu posso vir aqui com a tesoura, cortar, então eu posso vir aqui e cortar toda essa parte de cá. É bem prático fazer dessa forma, porque a gente ganha tempo, não precisa ficar alinhavando ou alfinetando todas as azelhas, ó, e elas ficam bem certinhas, ó. Elas ficam bem certinhas no lugar, ó, bem prático. Vou alinhar as costuras do meu corpinho, ó, do forro, com a cintura do meu tecido principal, bem certinho, para que tudo bata perfeitamente. Dá para fazer uma conferência antes, para ver como que vai ficar essas azelhas no lugar. Você pode passar um linhavo, ó, aqui, nessa parte, para você conseguir ver do lado de dentro, ó, aqui, o tamanho dessas azelhas, como que vão ficar. Então, como essas aqui esticam, elas estando pequenininhas, ficam ótimas. Foi o que eu planejei. Então, eu vou alinhando, ó, bem certinho. Alinho bem certinho e prendo com o alfinetinho. E vou fazer isso aqui, ó, até a parte do zíper da minha peça, ó. Dessa forma, ó, fica bem fácil pra gente poder costurar e aplicar ficar tudo forradinho, tudo bonitinho. Então, por isso que eu apliquei o zíper só até essa região aqui da parte da saia, porque na parte de cima eu ia fazer esse tipo de acabamento para mostrar para vocês. Agora eu continuo, ó, com o forro da saia. Vou posicionar ele aqui certinho sobre o meu zíper, ó, dessa forma. E vou continuar alfinetando até mais ou menos cobrir o zíper. Aí eu vou parar. Pronto. Agora eu vou fazer esse mesmo processo, ó, do outro lado da peça. Eu vou pegar aqui, vou virar. Olha só. Faço o mesmo processo, a mesma etapa que eu fiz do outro lado, ó. Tem bastante tecido porque tem o forro. Vou alinhar as costuras, ó, da parte da cintura, cintura com cintura. Desse lado não tem azelhas porque nós vamos colocar os botões. Então eu centralizo bem certinho aqui a minha costura da cintura. Aí aqui agora eu vou passar uma costura, fechando, ó, mais ou menos até aqui a região do zíper da minha peça. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, onde tá as minhas azelhas, ó. Vou passar essa costura de cá também.
Agora eu vou fazer essa mesma costura que eu fiz aqui, ó, do outro lado. Agora, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir daqui, ó, até onde eu parei a minha costura da minha saia. E vou fechar, ó, descendo, fechando só a saia, ó, do forro, pra ficar separadinha, ó. Então, daqui mais ou menos, ó, perto do zíper, eu vou fazer um retrocesso e descer, fechando toda a minha saia do forro. Nessa etapa eu vou começar a encapar os botões, já que fechamos a parte da saia. Eu vou usar essa matriz aqui, ela é a matriz número 12, ó, tem de vários tamanhos e você acha em armarinhos. Eu vou posicionar dessa forma, ó, a renda primeiro e depois o tecido principal. Vou colocar essa parte de metal, que é a parte que vai dar estrutura ao botão, e eu aperto ela pra dentro, ó, dessa forma. Ela vai toda lá pra dentro, ó. Assim. Agora eu venho com a segunda parte, que é essa parte aqui. Depois eu coloco a parte do pino de plástico, ó, e encaixo. E eu vou pro balancinho aqui agora e aperto e o meu botão fica pronto, rapidinho. Eu vou precisar de 15 botões desse. Pronto. Se caso você não tiver o balancinho, dá pra apertar também com um martelo, tranquilamente, com um alicate, você apertar assim e o botãozinho ele fica pronto, ó, dessa forma. Olha só que bonitinho que fica o botão, ó, do lado avesso. E eu vou precisar de 15 botõezinhos desse aqui. Agora eu vou vir do outro lado, ó, da minha peça, aqui em cima, e vou aplicá-los, ó. Vou marcar certinho aqui e vou costurar um por um os 15 botões, ó, nessa parte de trás. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou fazer assim, ó, dessa forma. Marco, faço uma costura por cima, ó. Agora eu pego o meu botãozinho de pezinho e faço a costurinha nele aqui. E vou fazer isso aqui, ó, nos 15 botões. E quanto mais azelhas você colocar, mais botões você vai ter que costurar. Então, você tem que pensar bastante quando você for fazer uma peça com esse tipo de acabamento, ó. Aí é que eu já vou fechando a minha peça. Agora que finalizamos a etapa anterior, eu vou vir aqui no meu forrinho, ó, na parte da saia, e vou fazer a barra. Eu vou utilizar aqui uma linha branca, mas se caso você estiver fazendo, use uma linha da mesma cor do tecido. Eu vou fazer uma bainha bem estreita. Como essa peça aqui, por exemplo, não vai ser para cliente, nada assim, vai ser só para mostrar, é até bom que fica mais fácil para vocês visualizarem. Eu vou fazer uma bainha bem estreita, ó, no tecido de forro. Olha só, e vou fazer isso aqui em volta de toda a minha saia, ó, para o tecido firmar, não desfiar e ficar bonitinha, ó. Fica uma bainha bem delicadinha, bem pequenininha, ó. É aconselhável que você deixe sua peça ela pendurada, porque ela vai formar alguns bicos. Quanto mais fino o tecido é por conta do corte no viés, mesmo você fazendo o corte certinho, as tramas do tecido elas vão cedendo tudo para baixo. Então, acontece que ele vai ficar um pouco desigual. Então, se você deixando sua peça, ó, de 3 a 5 dias, você deixando sua peça pendurada, assim, ou no manequim, ela vai fazer os bicos. Aí você corta, apara e você faz a bainha que nós vamos fazer agora, que é a bainha lenço. A primeira coisa que a gente faz, ó, a gente vai pegar o tecido, virar para o lado de dentro. Essa bainha ela é uma das bainhas mais utilizadas na barra de vestidos de moda festa. Você dobra uma vez e faz uma costurinha bem na bordinha, ó, dessa forma. E você faz isso em volta de todo o tecido, ó, em volta de toda a barra da saia. Aí agora, ó, depois que a gente finaliza essa primeira costura, nós vamos pegar, ó, vir aqui na bordinha do nosso tecido, ó, da barra, e refilar com bastante cuidado. Por quê? Porque é um tecido fino. Então a gente vai cortando, ó, refilando. E isso vai dar um trabalho, porque você vai ter que fazer em volta de toda a saia, ó, pra ele ficar dessa forma aqui, ó, assim, ó, bem fininho. Aí a gente vai levar a máquina de costura, dobrar, ó, essa bordinha e passar uma costurinha aqui, ó,
para a bainha ficar bem fininha, bem assentadinha. Depois a gente vai passar bem a ferro. Alinhando aqui ó, a parte do corpinho com o corpinho. Nós vamos passar uma costura ó, aqui, onde tá alinhando todas as costuras ó, da parte do forro do vestido com a parte do tecido principal. E vamos passar uma costura aqui nessa região da cintura ó, da peça, para prender essa saia aqui na região da cintura e não ficar assim, ó, o vestido solto. Uma parte do forro lá em cima e a parte da parte de baixo do forro ficar solta. Então nós vamos fixar aqui, aí só a parte de baixo da saia, ó, que vai ficar soltinha. O corpinho vai ficar todo no lugar e não vai ficar abrindo esquisito dessa forma, ó. E o tecido ele vai segurar a parte da barra da saia também. Vai ser basicamente a última costura que nós vamos fazer. Aí agora, ó, eu dobro a minha barra, tá vendo, ó? Dessa forma. E passo essa costurinha, ó, assim. E faço isso agora em volta de toda a minha barra. Essa daqui é a barra lenço. É uma barra que a gente usa muito para vestidos de festa, peças em tecido fino, ó. A gente vai unir ali pela região da cintura. Então, esse processo aqui é simples, ó. É só fazendo a barra, virando e costurando. Não tem muito segredo, ó. Depois a gente vai passar tudo pra gente ir pra etapa final da nossa peça. Agora, para finalizar a peça, eu vou unir ó, a parte da saia, tá vendo? Ó, do corpinho com o forro aqui por dentro, ó, na parte que vai ficar. Não vai dar pra ver, depois eu vou fazer o acabamento na overlock. Aí agora eu passo essa costurinha, depois eu passo na overlock e o vestido vai estar prontinho. Então, pessoal, esse aqui é o resultado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê um joinha no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você ainda não conferiu os outros vídeos, acesse a playlist que está aparecendo aí em algum lugar na tela para vocês. É só você clicar, você vai conferir todas as outras aulas que eu já postei da confecção desse vestido. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, me sigam lá no Instagram, que é @jonatasverle, para vocês conferirem e verem tudo em primeira mão. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.